Olá, o meu nome é Oswaldo Santana Neto e eu serei o instrutor de vocês nesse curso de Python e Django. Durante o curso, nós veremos como que é para desenvolver aplicações web usando Python e Django. O curso será apresentado em vídeos com durações médias de 15 a 20 minutos. Vamos ver uma introduçãozinha e um pouco da história da linguagem Python. O Python surgiu em 1989, foi criado por Guido van Rossum. O nome Python surgiu do grupo humorístico britânico Monty Python, que tinha o programa Monty Python and Flying Circus. Possui uma licença livre, considerada pela Free Software Foundation como uma linguagem livre. Tá? É uma linguagem de altíssimo nível, usa tipagem dinâmica, é multiparadigma, ou seja, você pode desenvolver utilizando orientação ao objeto, ou um estilo mais funcional, ou estilo estruturado, procedural. O interpretador Python usa uma abordagem híbrida, compilada mais interpretada, que significa? Significa que o interpretador pega o teu código, compila, gera um bytecode e executa esse bytecode. Tal como em outras linguagens que funcionam de maneira similar, como o Java, por exemplo. Mas nesse caso, o processo de compilação é transparente para o desenvolvedor. Python hoje está na versão 2.6, existe um beta da versão 2.7 para ser lançada, provavelmente será a última versão da série 2, tá? E será mantido até que a versão 3 esteja estável e com boa parte das bibliotecas portadas. A versão 3 do Python está na série 3, tá na versão 3.1, né? A série 3 é uma evolução da linguagem. Ela quebra a compatibilidade retroativa com a série 2 da linguagem e começou a ser desenvolvida até ela se estabilizar. A versão 2 será mantida. Nós usaremos aqui no nosso treinamento a versão 2 porque o Django, que nós veremos mais para o final do treinamento, na segunda metade do treinamento, funciona somente com a série 2 do Python. Os trabalhos de port para a versão 3 foram iniciados, mas ainda não foram concluídos. Sempre que tiver uma diferença entre a versão 2 e a versão 3 do Python, a gente vai dar uma olhadinha. Esse aqui é o primeiro programinha Python, para você ter uma ideia de como é um programa Python, tá? A primeira linha a gente especifica qual interpretador será usado. No nosso caso aqui, essa linha é conhecida como hashbang, é uma característica dos sistemas operacionais baseados em Unix. Essa linha é desnecessária em aplicações, se a aplicação for rodar no ambiente Windows da Microsoft, mas por padrão, para padronizar e para tornar a aplicação nossa mais portável, usaremos ela sempre que for necessário, tá? Essa segunda linha define qual conjunto de caractere nosso editor de texto está usando. No nosso caso aqui, durante todo o nosso treinamento, nós usaremos um editor de texto chamado TextMate, que utiliza vários codecs, vários encodings, vários conjuntos de caractere, mas a gente vai padronizar na utilização do UTF-8. Tem sido o padrão mais utilizado atualmente, tá? Como você pode perceber, o caractere cerquilha é usado para comentário em Python, mas também pode se usar as strings multilinha, que nós veremos mais adiante em detalhes, para fazer comentários de múltiplas linhas. Okay? Uma característica interessante da linguagem Python é que ela não tem braces, ela não tem abre-chaves, fecha-chaves, ou begin e end do Pascal, tal, ou coisa similar. Ela utiliza a própria indentação do código como delimitador de blocos. Bom, agora vamos digitar o nosso primeiro programinha e executar para ver o que acontece. Para isso a gente vai usar o editor de texto, no caso aqui no meu Macintosh, um TextMate, mas você pode usar qualquer editor de texto disponível aí para desenvolvedores. Por exemplo, o VI, Emacs ou algo do tipo. Bom, vamos criar um programinha aqui em Python. Vamos digitar o nosso programinha aqui. Antes de continuar aqui, vamos gravar o nosso programinha com a extensão .py para que apareça aqui o cor na sintaxe do meu código, tá? Nosso programa vai chamar primeiro.py. Nós vamos gravar aqui no meu diretório home. Então vamos começar. Primeiro de tudo, nós precisamos especificar qual interpretador Python nós usaremos. Aqui no nosso caso vamos usar o Python. Depois disso a gente define
qual codificação nós vamos usar. Essas estrelinhas aqui são opcionais, mas elas são úteis para quem usa o editor de texto baseado em Emacs, que aí o Emacs já configura o caractere 7 correto, o char 7 correto, tá? Esse nosso programinha aqui sorteia um número aleatório entre 1 e 100 e pergunta para o usuário qual número é esse e quantas tentativas foram necessárias para que o número seja adivinhado, tá? Para números aleatórios nós vamos usar o módulo random do Python, que faz parte da biblioteca do Python. Mais tarde a gente vai ver em mais detalhes sobre como funciona o sistema de import do Python e tal. Por enquanto vamos só importar o módulo random aqui, tá ok? Bom, assim que essa aplicação inicia, nós vamos criar uma variável número que vai receber um número inteiro aleatório entre 1 e 100, tá? E nós vamos iniciar o número de tentativas de adivinhação em 0 e o número escolhido também em 0 pelo usuário, né? Bom, enquanto o número, vamos aqui trocar para escolha, enquanto a escolha for diferente do número sorteado, nós vamos pedir para o usuário entrar com um número entre 1 e 100. Se a escolha for maior do que o número sorteado, a gente vai imprimir maior. Se não, se escolha for menor do que o número, a gente vai imprimir menor. Se não for nenhum nem outro, quer dizer que o usuário acertou. Nesse caso, ele sai fora do loop e a gente imprime o resultado. Acertou, o número sorteado era e o número em questão. Aqui faltou a gente imprimir o número de tentativas que o usuário teve até acertar o número. E faltou também a gente incrementar o valor da variável tentativas. Isso aqui também poderia ser mas essa aqui é a forma resumida. Bom, agora que a gente já terminou o nosso programinha, chegou a hora de tentar executá-lo. Vamos ver se teve algum probleminha aqui. Para executar o nosso programinha, nós usamos o comando, chamamos o interpretador Python e o nome do programinha .py. Outra forma de fazer isso daqui seria dando permissão de execução para o programinha e executá-lo diretamente da linha de comando. No Windows, basta clicar duas vezes no arquivo, no programinha.py, no arquivo .py no Explorer e ele vai executar essa aplicação, tá ok? Vamos lá. Ele pede para a gente informar um número entre 1 e 100,
a gente, como joga bem isso daqui, vai jogar um número 50. Ele diz que 50 é menor, então vamos tentar 75. Ele diz que 75 é menor, então vamos tentar 85. Menor, 95. É maior, então fica entre 85 e tal. 90 é menor, então 92 é menor. 93 menor. 94 acertamos. 94 a gente usou 8 tentativas para achar o número sorteado. Bom, agora que a gente viu nosso programinha funcionando, vamos dar uma olhada mais detalhada aqui no interpretador. Como eu tinha dito, a gente pode chamar o nosso programinha através do interpretador e ele vai executar. Se eu apertar Ctrl C aqui, ele vai interromper o programa. Vai dar uma mensagem de erro aqui avisando que o arquivo foi interrompido na linha 13 do arquivo primeiro.py. A linha 13 tem o input e ele foi parado por um keyboard interrupt. Quer dizer que foi interrompido pelo teclado, quer dizer que eu dei um Ctrl C aqui para ele executar. Essas mensagens de erro aqui são chamadas de traceback. Nós vamos ver elas várias vezes acontecendo aqui durante o nosso treinamento. O interpretador Python, além de receber como parâmetro o nome do arquivo que nós queremos executar, ele também pode receber outras opções do tipo parâmetros opcionais, como "-h", "-c", "-o", tal. Existem vários. Se você quiser uma listagem completa deles, você pode usar o Python "-h", que vai listar todas as opções disponíveis aqui, como "-b" maiúsculo, "-c", "-d", "-e" e tal. Cada uma delas tem uma ligeira explicação aqui de como elas funcionam. Mas vamos dar uma olhada em uma delas aqui, o Python "-c". O Python "-c" ele permite que você execute comandos Python dentro do interpretador. Por exemplo, eu posso executar aqui print 2 mais 2, que ele vai imprimir, vai chamar o interpretador Python, vai fazer 2 mais 2 e vai imprimir o resultado na tela, que é 4. Bom, agora que nós já terminamos o nosso primeiro programa em Python, executou e ele funcionou corretamente, vamos fazer uma revisãozinha no que a gente aprendeu. Python tem como características da linguagem, geralmente a gente usa um comando por linha, tá? Se a gente quiser colocar mais de um comando por linha, nós precisaríamos usar um caractere ponto e vírgula no final, indicando que depois do ponto e vírgula vem uma linha a mais. Se o comando precisar ocupar mais de uma linha, nós temos que usar o contrabarra no final da linha para indicar que a linha continua logo abaixo. Os blocos são delimitados por indentação. E aqui tem uma observaçãozinha importante, que é a de não misturar tabs e espaço. A indentação que você faz em Python é você quem determina. Só que a partir do momento que você definiu um padrão, você deve segui-lo do início ao fim do seu código, sob custo de ter uma mensagem de erro de sintaxe, já que a indentação faz parte da sintaxe da linguagem. Se você misturar tabs e espaços, a linguagem vai dar um aviso, uma warning, avisando de que você está fazendo isso. A ideia é que se você quer usar espaços, use somente espaços. Se você quiser usar tab, use tab. Durante o nosso treinamento aqui, a gente vai usar 4 espaços para indentação. A gente também deu uma olhadinha, viu que os comentários são feitos com o caractere cerquilha sustenido ou utilizando strings multilinhas, que são essas que usam 3 apóstrofes ou 3 aspas para indicar o início e o fim da string. Tá? Uma coisa importante também para a gente mencionar aqui é que Python diferencia as letras maiúsculas, os caracteres maiúsculos dos caracteres minúsculos. Ou seja, se você fizer uma variável com um nome com todos os caracteres maiúsculos, essa variável será diferente de uma variável com os caracteres todos em minúsculo. Tá? Os comandos da linguagem são todos usando caracteres minúsculos. Vamos dar uma olhadinha agora na parte dos tipos básicos do Python, alguns tipos que nós vamos precisar agora no início e depois mais adiante no treinamento nós veremos outros tipos chamados built-in, que acompanham a linguagem, mais complexos, mais avançados. Nós vamos começar com os números. Python trabalha com matemática usando números inteiros, inteiros longos, ponto flutuante, complexos
são os números que têm a parte real e a parte imaginária. E tem os operadores aritméticos tradicionais que você encontra em outras linguagens de programação, como a soma, subtração, multiplicação, divisão, divisão inteira, potência e módulo. Também temos os operadores bit a bit para manipulação de bits, onde nós temos o operador e, ou exclusivo, a negação ou inversão, o deslocamento de bits à direita, deslocamento de bits à esquerda. Tá? Na versão 3 do Python, nós teremos uma mudança no comportamento da divisão. As divisões em Python, no Python 2, se forem um número inteiro por outro número inteiro, o resultado será sempre um número inteiro. Não interessa o resultado. É o mesmo comportamento de linguagens como da linguagem C, por exemplo. Tá? Se você quiser obter um resultado em ponto flutuante, um dos operadores da divisão tem que ser um número de ponto flutuante. Na versão 3 do Python, esse comportamento vai mudar. Se você fizer uma divisão, por exemplo, de 3 por 2, o resultado será 1.5. E se você quiser que o comportamento seja o mesmo da versão 2, você tem que usar a divisão inteira, que é 2 barras. Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos exemplos, então. Vamos entrar então aqui no interpretador Python. Para entrar no interpretador Python, no modo interativo do interpretador Python, é só digitar Python na linha de comando e ele vai entrar no modo interativo do interpretador. Esse modo interativo nós vamos usar durante o nosso treinamento todo para demonstrar como a linguagem funciona. Essa funcionalidade do Python, de ter um interpretador interativo, é muito poderosa, porque permite que a gente faça testes de alguma função, método, ou que a gente veja como ela funciona, ou até mesmo ver a documentação dela. Vamos então aqui mostrar como usar o Python como uma calculadora. Por exemplo, eu posso fazer uma adição, e ele vai me retornar 2 mais 2, o resultado é 4. Posso fazer uma multiplicação, e ele vai me retornar 2 vezes 3 é igual a 6. A ordem de avaliação dos operadores é comum em todas as linguagens de programação. Por exemplo, eles avaliam primeiro a multiplicação e depois a soma. E não, se quisermos o contrário, temos que usar os parênteses para ter o resultado. Além da multiplicação e da soma, nós temos a subtração. Temos também a divisão, como eu disse, vou até demonstrar aqui. Se eu fizer 3 dividido por 2, eu vou ter 1. Se eu quiser que esse resultado seja 1.5, eu tenho que colocar um dos lados como um número de ponto flutuante. Ou os dois, para obter um resultado em ponto flutuante. Esse comportamento no Python 3 vai mudar. Tá? Desta forma, o comportamento da divisão simples e da divisão inteira em Python não faz muito sentido, exceto para números de ponto flutuante. Onde o resultado vai ser aproximado, mas ainda assim será um número de ponto flutuante. Também temos o operador de potência, 5 elevado ao quadrado é 25. E o operador de resto de divisão, conhecido como módulo. 5 módulo 2 dá 1, que é 5 dividido por 2 dá 2 e resta 1. Os operadores bit a bit, por exemplo, 1 e 1 é 1, 1 e 0 é 0. 1 ou 1 é 1, 1 ou 1 é 0. Ou 0 e desculpe, 1 é 1 também. Aí temos os operadores de ou exclusivo, que só vai retornar verdadeiro quando ambos forem diferentes. Temos a inversão, lembrando que essa inversão é complemento de 2, por isso que eu colocou menos 2. É um byte invertido completamente, complemento de 2 é menos 2. Temos a inversão do zero, que vai retornar menos 1. E temos o operador de deslocamento de bit. Deslocar o bit 1 duas casas à esquerda ou à direita. Bom, também temos
O tipo de dados booleano, que é do tipo bool, abre e fecha parênteses. Nós temos as constantes true e false, prestando atenção que temos o T maiúsculo e o F maiúsculo nas duas. Python considera que valores vazios ou zero como falso. Por exemplo, o zero dos números inteiros, falso. O 0.0 do número ponto flutuante é considerado falso. Listas vazias, tuplas vazias, que nós vamos ver mais adiante, strings vazias, que nós também veremos mais adiante, e o none, que é nulo, que é um valor nulo, são todos considerados falsos. Nós temos os operadores de comparação, os operadores lógicos, que é o igual igual, para verificar a igualdade, o exclamação igual, que é para verificar a diferença, o maior igual, o menor igual, o is, para fazer uma verificação de identidade. Nós vamos ver mais adiante sobre identidade quando nós estivermos dando uma olhada na parte de orientação ao objeto. Is not, que é o inverso de is, and, or, e os operadores in e not in. O in e o not in servem para verificar se um elemento está presente dentro de um conjunto, dentro de um conteúdo, de um container, tá? Mais para frente, quando a gente estiver dando uma olhada nas listas, tuplas e dicionários, nós vamos ver que o in e o not in são bastante úteis. Se a gente quiser comparar que se uma variável tem um valor nulo, nós temos que usar a comparação como is none, tá? E nunca comparar com igual, igual, none, igualdade. O ideal mesmo é colocar if valor, if not valor, né, para verificar se é none ou não, considerando que none é falso. Prefira if valor no lugar de valor igual a true ou valor diferente de zero. Isso é uma questão de estilo de código, tá? A gente pode aqui ver alguns exemplinhos agora do que a gente disse. 3 maior que 2 é um valor verdadeiro. 2 maior que 3 não é, então ele retorna falso, tá? Eu posso fazer bool de 0, é um valor falso. O bool de 1 ou de 35, qualquer número, ele é verdadeiro. Uma lista vazia, que nós vamos ver mais adiante, é falso. Uma lista com um elemento é verdadeira. O valor booleano de uma string vazia é falso. Com um elemento é verdadeiro. O none é falso, tá? A gente deve fazer comparação, atribuir, por exemplo, none a uma variável. A gente tem que comparar if a is none. Verdadeiro. Mas o ideal ainda assim é usar esta forma aqui. Também verdadeiro. Esse é o melhor para se fazer. Sempre que tivermos um valor, por exemplo, a igual a 1, ao invés de fazer a igual a 1, o melhor é fazer assim. Esta é a forma mais pythônica que existe para fazer esse tipo de operação, tá ok? Voltando aqui para a nossa apresentação, nós temos algumas palavras reservadas do Python. Estão nessa listagem aqui, você pode dar uma olhada nos slides do nosso treinamento. As que estão marcadas em amarelo viraram palavras reservadas no Python 3, e as que estão marcadas em vermelho deixarão de ser palavras reservadas no Python 3. Bom, identificadores. A gente vai usar o termo identificadores ou variáveis. Significam a mesma coisa, apesar de serem conceitos ligeiramente diferentes. Em Python é mais comum você encontrar na literatura como identificador, tá? Identificador é um nome de uma variável, de um objeto, de uma informação que você dá a um objeto, a uma variável no Python, tá? Como a gente já disse, ele diferencia maiúsculas e minúsculas do nome. O nome de um identificador, de uma variável, deve iniciar sempre com uma letra e ou com um sinal de underline, tá? O restante do nome pode conter letras, números e os sinais de underline. Nenhum outro tipo de símbolo é permitido no nome da variável, nem mesmo caracteres acentuados, tá? Não é permitido o uso
de palavras reservadas para criar identificadores. Por exemplo, você não pode criar um identificador chamado print no Python 2. Na versão 3 do Python você vai poder fazer. Mas se for necessário, a prática dos desenvolvedores Python colocam um underline, um sinal de underline no final, à direita do nome. Por exemplo, from é uma palavra reservada no Python, como a gente pode ver aqui nessa listagem. E aí nós não podemos usar uma variável com esse nome, mas é comum a gente receber um parâmetro from no nome de uma função ou querer colocar uma variável chamada from. Nesse caso nós utilizamos o from underline. Por exemplo, eu não poderia fazer assim, porque ele dá um erro de sintaxe, mas eu poderia fazer assim. E é esta forma com que os programadores Python trabalham. Atribuições em Python. Atribuir um valor a um identificador são feitas com atribuição simples, usando o sinal de igual, né? E as atribuições aumentadas, eu não achei um termo melhor para traduzir augmented, para traduzir para aumentadas, mas vocês vão entender o que significa isso aqui. São aquelas atribuições que incrementam ou decrementam ou adicionam um valor. Por exemplo, eu tenho uma variável a que tem 0, eu faço a mais igual a 1 mais igual a 1 e eu vou ter a igual a 2. Tá? Se eu fizer, isso é o equivalente a fazer a igual a mais 1, onde eu teria a igual a 3. Tá? Da mesma forma que eu tenho o operador mais igual, eu tenho os operadores para todas as outras operações aritméticas no Python. Por exemplo, vamos supor que eu tenho a igual a 2 aqui. Eu faço a vezes igual a 3, eu vou ter a igual a 6, porque ele multiplicou e atribuiu o valor novamente. Tá? Eu também posso fazer a dividido igual por 2. E aí eu passo a ter a igual a 3. Tá, ok? Os operadores aumentados e os operadores aritméticos funcionam tanto com números quanto com strings também, que nós vamos ver mais adiante. Mas só para você ter uma ideia, se eu tiver a vezes 3, eu tenho como resultado aqui. Então eu posso fazer a variável a igual a e fazer a vezes igual a 3. E imprimir A, ele tem 3 letras A, porque ele multiplicou por 3. Tá ok? Além das atribuições aumentadas, ainda é possível fazer atribuições por tupla. Esse tipo de atribuição funciona dessa forma. Vamos supor que eu tenho aqui uma variável A que tem o valor 1 e a variável B que tem o valor 2. Eu imprimo A 1, B igual a 2. Mas, se eu quiser inverter esses valores, eu posso fazer B, A é igual a B. O Python vai criar uma tupla com os elementos A e B e vai atribuir aos valores individuais da tupla B e A. Quando eu fizer isso aqui, eu mando imprimir A, vai ter 2, e eu mando imprimir B, vai ter 1. Mais para frente nós vamos ver uma utilidade boa para esse tipo de atribuição quando a gente precisa retornar mais de um valor de dentro de uma função. Bom, agora nós vamos ver um conceito interessante e importante que é para entender da linguagem Python. Em Python, tudo é objeto. Quando a gente cria um objeto e atribui ele a uma variável, a um identificador, na verdade nós não estamos abrindo uma gavetinha na memória do computador e colocando o objeto lá dentro. Nós estamos colocando uma etiquetinha com o nome do identificador em cima do objeto. Isso permite com que você tenha várias etiquetinhas em cima do mesmo objeto. Cada uma dessas etiquetinhas incrementa um contador de referência. Tá ok? Nós vamos ver aqui uma animaçãozinha que explica isso melhor. Então vamos acompanhar. Eu crio um objeto, pessoa física, e atribuo e coloco uma etiquetinha P1 nesse objeto, pessoa física, como a gente está vendo aqui na animação. Nesse momento, o contador de referência do objeto passa a ser 1. Tá? Quando eu faço P2, crio um outro identificador P2 igual a P1, o que eu estou fazendo é colocando uma outra etiquetinha dentro desse objeto, em cima desse objeto. E o nosso contador de referência passa a ser 2. Nós já vamos entender qual é a utilidade desse contador de referência. Quando eu apago o identificador P1,
O que eu fiz na verdade foi remover a etiqueta P1 desse objeto e o contador de referência nosso volta a ser 1. Quando eu apago o P2, o objeto fica sem referência nenhuma. Nenhum identificador pode acessar esse objeto mais. Não tenho como, no meu código, acessar esse objeto mais. O contador de referências dele chega a 0. E quando o contador de referências desse objeto chega a 0, é executado um garbage collector. O que esse garbage collector faz? Ele vai lá e desaloca esse objeto da memória. Ele joga esse objeto fora, liberando memória da máquina. Tá ok?